Eu, na verdade, tinha pedido uma parte para o vereador Périco. Achei o assunto que ele trouxe muito relevante, porque é importante nós olharmos para fora da nossa cidade, ver o que está acontecendo em outros países, em outras cidades, que possam contribuir para a nossa cidade. Nós estamos vivendo um momento que é muito diferente para nós em Caxias. Todo esse desemprego e essa preocupação, isso dá um baixo astral geral em todos. E isso é muito preocupante. E nós, como estamos aqui na Câmara de Vereadores, nós temos que... Nós representamos a cidade, nós temos que ver o que é possível nós fazermos. Em relação a esse centro de estudo todo que ele apresentou, vereador Périco, né? Eu pedi a palavra, em declaração de direito, para comentar. Eu vejo que assim, nós não podemos esperar ter a Universidade Federal para fazer alguma coisa. Nós temos que aproveitar o que temos, e temos coisas de boa qualidade, conforme foi apresentado aqui. Então, de prático, além das sugestões propostas ao Executivo, penso que nós devemos providenciar uma visita nossa do Legislativo na TecnoUX, né? E ver assim, o que de lá podemos ter ideias para a nossa cidade. Convidar o Executivo para ir junto, convidar empresários, mas, enfim, nós não temos tempo para esperar a Universidade Federal. Então, fica uma sugestão, já é um programa da Casa de visitas do Legislativo, vamos marcar o quanto antes. Permite uma parte depois. Com certeza, vereador. E isso vem bem de encontro, vereador Périco, a sua fala, uma reflexão que eu vinha fazendo hoje pela manhã, escutando a imprensa, não fazendo crítica alguma à legislação anterior e à atual, mas, assim, deve existir, com certeza existe, uma lógica com relação, por exemplo, ao trânsito. E nós precisamos, pela cidade que somos, 500 mil habitantes, ter visão de longo prazo. Se nós não podemos, assim, uma gestão... O sistema, sim, pelo que podemos assistir aqui numa audiência pública, ele é um projeto de longo prazo. E agora... Ontem houve uma declaração do nosso secretário de Trânsito, hoje houve a do secretário anterior. Qual que é a lógica? Qual que é a visão de longo prazo para uma cidade como a nossa? Então, nós estamos assim carentes, em Caxias do Sul, de uma visão de longo prazo. Temos um grupo de empresários, foi um grupo multidisciplinar que foi visitar Maringá, né? Eu tenho um almoço na semana que vem para conversar sobre isso. Nós precisamos ter uma visão de longo prazo, porque existem coisas que são lógicas, e não dá para nós ficar em disputa política, porque quem perde é a cidade. Então, eu lhe parabenizo, vereador Périco, pelo conteúdo. Nós não podemos achar que isso está longe de nós, porque a gente melhora como ser humano e melhora como família, melhora como cidade, quando a gente olha bons exemplos. Só que a gente tem que tornar isso prático. O que é possível fazermos? Né? Então, proponho, presidente, que a gente marque uma visita na TecnoUX, né? E que a gente tenha em mente, assim, todos nós, ao pensar num projeto para a nossa cidade, o que nós podemos fazer com a visão de longo prazo. Porque Caxias está precisando disso, assim, esse baixo astral que a gente está vivendo, ele é muito grave. Vereador Adilol, seu à parte. Obrigado, vereadora Paula. Vossa Excelência tem toda a razão, muito oportuno. Cumprimentar o professor Périco. Que bom tê-lo entre nós, né, professor Périco? Seguidamente, é uma verdadeira aula para nós, né? Que bom, essa pluralidade de conhecimento que nós temos nessa composição da Câmara, nessa legislatura, cada um com suas características, mas eu acho que a Câmara ganha muito com isso. Cabe a nós, vereadora Paula, neste ano 2017, uma análise responsável, mas muito profunda na questão do plano diretor. Nós estamos atropelando as empresas de Caxias,
por um plano diretor que foi idealizado como ideal, como um sonho, tudo bem, mas que agora ele tem que ser aperfeiçoado. Se passou 10 anos e ele mostra que algumas questões nós precisamos avançar. E eu cito um caso agora recente, que inclusive o vereador Eloy Frisso conhece bem, que é o caso de implementos rodoviários Faquin. Eles não ter culpa de ter escolhido Caxias para se estabelecer, e estão na iminência de abandonar a cidade por causa desta questão do plano diretor, que está empurrando eles para fora. E não adianta nós só cobrar da fiscalização, claro que a fiscalização tem que ter bom senso, nesse momento, aguardar um pouquinho. Muitas vezes se aplica o rigor da lei, mas é mais uma empresa que, se for embora, não volta mais. É isso que é o problema. E é uma empresa que não tem, assim, praticamente nada de poluente. Eles fazem montagem de furgões, é solda, basicamente, o que eles utilizam. Ao lado tem um motel, que, no nosso entendimento, é muito mais poluente do que o implementos Faquin. Então, Vossa Excelência aborda um tema importante, esse parlamento tem um papel muito importante, discutir essas questões e, com muita responsabilidade, neste ano, nós colaborarmos na revisão do plano diretor. Muito obrigado pela parte. Obrigada, vereadora Diló. O que o senhor traz aqui retrata a nossa reunião da semana passada com a secretária do Meio Ambiente, né, que várias colocações empacavam no plano diretor. Então, a gente não pode, como legislativo, pedir para descumprir a lei, mas nós precisamos revisar, sob pena de apagar a luz, né? Então, vereador Chico Guerra, eu acho que temos que trabalhar em conjunto e leve essa demanda, né, ao Executivo quando iniciamos essa reforma do plano diretor. É uma sugestão, acho que, de todos nós, né? Vereador Edson, seu à parte. Obrigado, vereadora Paula. O vereador Adiló, na colocação dele, quase que roubou um pouquinho da minha fala, vereadora Adiló, porque eu concordo exatamente isso. Nós temos a revisão do plano diretor esse ano, vereador Paulo Périco, e penso que nós temos que encarar as novas realidades. A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul está se esforçando sobremaneira, até porque nós precisamos fortalecer a nossa economia. Vamos pegar, por exemplo, o vereador Gustavo Toigo, que está representando a Câmara de Vereadores de Caxias. Ele está desenvolvendo, e também já me pediu um auxílio com relação à Comissão de Educação, com relação à nova matriz econômica turística. Quer dizer, nós precisamos repensar, e esse conjunto de ações atreladas à iniciativa privada é fundamental para a sobrevivência, vereadora Paula Iores. Nós precisamos deixar histórico, vereador Périco, a sua fala ali da tribuna nos remete que nós precisamos efetivamente deixar as questões políticas partidárias de lado, deixar registro para que dê continuidade, solução de continuidade, porque nós vemos que hoje as boas ideias, se não é de minha origem, ela não pode ir adiante. E nós temos que ter essa maturidade, vereadora Paula, que é essa discussão que a senhora faz. Eu lembro quando nós pensamos nessa questão de Maringá, até por um movimento que foi pela ADCE, nós pensamos isso juntamente, fomos provocados, à época o vereador Guilherme também estava a candidata Drica, que na época era secretária, para nós podermos discutir essa participação efetiva com a iniciativa privada para nós buscarmos os rumos dessa nova realidade. Certamente a Câmara de Vereadores pode sim contribuir com isso, até inclusive em função da sua fala, para que nós tenhamos essa percepção do futuro. O vereador Adiló trouxe um caso pontual aqui, de uma empresa, mas tem tantos outros em Caxias do Sul. E nós precisamos rever isso. A SEMA, na questão de homologar, a questão da necessidade de ir lá e verificar efetivamente o que a empresa precisa e ajudar. O Poder Executivo, ele tem a obrigação, de facilitar. E hoje, me parece, e não é para este momento, as empresas, os fiscais, eles precisam, se a empresa não está conduzindo para a sua renovação de uma maneira certa, tem que ser orientativa. No mínimo orientativa. No mínimo para que nós não tenhamos o que está acontecendo em Caxias do Sul. Nós vamos na reunião almoço da SIC, eu dificilmente falto, porque nós precisamos escutar os segmentos, não é proximidade aos empresários, não é isso não. Se nós não tivermos a noção, vereador presidente, do que está acontecendo na economia de Caxias, o futuro vai nos cobrar. Então, eu quero parabenizar a sua fala,
também, quem provocou isso também foi o vereador Périco, a gente ficou aqui observando muito atentamente, e nós temos como desenvolver, nós temos a academia, nós temos as faculdades aqui que estão ajudando a desenvolver todo esse pensamento tecnológico e desenvolvimento para o empreendedorismo. Obrigado, vereadora Paula, pela sua parte. Desculpa me estender. Então, vamos fazer o que a gente pode. Obrigado pelos apartes, obrigada, presidente.